vamos conversar sobre a série Flower de Love da Emma Louise. Oi gente, aqui é a Mika e hoje eu vim indicar pra vocês uma trilogia em inglês, mas, se vocês encontrarem alguma tradução independente, eu indico que vocês leiam porque são livros muito bons. Eu vou tentar então te convencer a ler esses livros de uma forma bem simples e bem rápida. A série Flower de Love da Emma Louise, ela tem 3 livros, esse é o primeiro, Score. Esse livro, ele tem poucas páginas, aliás, toda a série tem poucas páginas, os livros têm geralmente de 150 a 158 páginas, então é um livro que passa muito rápido. A escrita da Emma também é muito gostosa e faz a história funcionar, a história fluir, e os personagens também são maravilhosos. Cada livro é sobre um casal. O primeiro vai contar a história da Pop e do Kay. Eles eram namorados na faculdade, só que o Kay ele tava seguindo uma vida profissional ali no futebol e eles acabam tendo que se separar. O Kay ele vai pra Seattle e a Pop continua na Geórgia fazendo a faculdade. Essa vida de treino, de trabalhar, ter que fazer jogos e tal, é muito difícil pra esses dois, principalmente porque eles acabam tendo vários desencontros, o relacionamento à distância não está mais funcionando como deveria e eles acabam tendo um término muito conturbado. 10 anos se passam, eles perderam totalmente o contato e aí a Pop ela resolve voltar pra savana, na Geórgia, pra ficar lá e também pra ficar mais próxima da melhor amiga Elliot. E aí ela acaba reencontrando quem, gente? Quem vocês acham que ela reencontra? Justamente o Kay. Depois que ele sofre um acidente, ele vê a carreira dele acabada com uns 29 anos, no futebol, e aí ele resolve abrir uma academia junto com o irmão dele, o TJ, e a academia é super top, especializada em um monte de coisas, em luta, em dança, e aí como ele trabalha na academia, foi inevitável que ele acabasse encontrando a Pop um dia. E é basicamente isso a nossa sinopse. Esse livro é muito fofo, ele é sobre segundas chances, sobre você redescobrir o amor, seguir em frente, dar chances novas também, porque às vezes a gente tá preso ao passado, não sabe porquê, Enfim, gente, eu gostei muito desses personagens, eu entendo que o Kay errou bastante, mas a forma como ele muda, como ele tenta mostrar pra Pop que ele realmente não é o mesmo cara de antes, é muito legal. E a Pop, lógico, ela tem suas inseguranças, ela não é mais a mesma garota de 10 anos atrás, mas quando ela cede, ai gente, é muito fofo, esse livro é muito lindo, eu gostei bastante, como eu falei, 150 e poucas páginas, passou assim, e foi uma leitura muito prazerosa, eu indico vocês conhecerem também. Agora vamos falar sobre Fixed, que é o segundo dessa série, e que eu li errado, porque eu primeiro li o Fixed e depois eu li Score, mas não mudou muita coisa não. Esse livro vai contar a história da Elliot e do Duck. A Elliot é a melhor amiga da Pop e o Duck é o irmão mais velho da Pop. A Elliot é casada com o mesmo cara desde o ensino médio, tem 12 anos. Só que esse cara vive constantemente traindo ela. E aí, ela sempre foi a esposa troféu, ela sempre aceitou isso porque ela não queria desconstituir a família dela, até porque ela tem 2 filhas gêmeas de 6 anos. Só que acontece dela pegar ele com a irmã dela. E aí ela fica super abalada. E aí, um mês depois que isso acontece, que ela tem esse flagra, ele pede o divórcio. E ela fica muito revoltada porque em vez de ela tá pedindo o divórcio, é ele que tá pedindo. E ela, gente, no total da sua humilhação, ela implora pra ele não dar o divórcio pra ela, pra eles ficarem juntos, Só que, você sabe como os homens são, é tudo no tempo deles. Então ele pediu o divórcio, eles acabam se divorciando. Aí a Elliot, ela vai começar, enfim, a se redescobrir como mulher, porque a autoestima dela foi pro ralo por causa desse relacionamento que era bem abusivo. E aí o tempo vai passando, ela vai lidando com esse fato de estar solteira, sendo mãe de 2 crianças gêmeas, e ela acaba se reencontrando com o Duck. O Duck, ele é um ex-ranger, eu acho que é fuzileiro, não sei o que seria isso nos Estados Unidos. E ele resolve voltar pra savana pra ficar, porque a Pop tá grávida, e ele precisa ficar perto dela, ele é a única família que ela tem. E aí ele pensa que vai ficar na casa da Pop, justamente porque ele acha que lá tá vazio. E quando ele chega, quem está lá, gente? Elliot nua, bêbada, saindo do banheiro. Essa cena foi icônica. Eles acabam se reencontrando de uma maneira bem inusitada. E sim, gente, existe uma certa tensão entre eles, porque desde quando eles se conheceram há 10 anos atrás, o Duck se interessou pela Elliot e vice-versa. Mas como ela tava com o ex dela na época, ela nunca pensou em, ficar com o Duck. Só que agora, essa oportunidade está firme e forte. Aí o Duck fala que não vai ficar na casa, tenta encontrar outro lugar pra ficar, mas a Elliot é super convincente e fala pra ele, não, aqui tem espaço, pode ficar assim aqui, porque a casa também é sua, já que a sua irmã é dona dela. E aí eles precisam conviver esse tempinho aí até o Duck arranjar um outro lugar. E é óbvio, gente, que essa tensão sexual entre eles vai, subir até a estratosfera. Eles ficam super rendidos um ao outro e tem uma hora que eles não conseguem mais disfarçar essa atração e eles acabam ficando. Só que o Duck, ele tem algumas inseguranças e ele tem muito medo da Elliot acabar voltando com o ex dela, acabar, não querendo ficar com ele. E aí
ele meio que tem algumas ressalvas, algumas reservas aí, mas, gente, ai, as interações dele com a Brooke e com a Bailey, que são as filhas da Elliot, são a coisa mais linda que você vai ver. Eu amei esse livro porque tem crianças, eu gosto muito quando tem. E Fixed foi muito bom também, né, apesar de eu ter lido ao contrário, né, eu li esse primeiro, mas Elliot e Doug são os casais mais fofos que eu já vi, e eu indico também vocês lerem esse livro aqui. E o último livro é Struck, que pra mim foi o mais interessante. Porque no primeiro e no segundo livro, a autora vem de um casal, que é o TJ, né, o irmão do Kay, que também abriu a academia com ele, e a Lucy, que trabalha com eles. Só que parece que o envolvimento deles deu errado, eles meio que acabaram se odiando, e eu achei que ele fosse ser desenvolvido nesse livro. Mas não, a autora reservou um outro casal, que vai ser o TJ com a Breeze. O TJ, depois que a Lucy acaba ficando com outro cara, ele tem uma grande bad, porque eles meio que se gostavam. Só que depois que eles ficaram e o TJ deu um fora nela, a situação entre eles ficou muito difícil. E ela acaba arranjando um namorado, né, se eventualmente acontecer. E ele fica muito bad, porque ele sabe que dessa vez não vai ter mais a coisa que ele tinha com a Lucy, as provocações, sabe? Esses embates que eles tinham pra provocar um ao outro. E aí ele passa por uma fossa incrível, começa a beber, fazer lutas clandestinas e tal. E aí, uma dessas noites, ele acaba ficando com uma mulher chamada Willow. E ele meio que não lembra dessa noite porque ele tava bêbado, ela também. Tá que 9 meses depois, quando ele está indo pro hospital visitar a Elliot, que acabou de ter um filho, ele descobre que existe um filho dele chamado Abel, que também nasceu nesse mesmo dia. A Willow, ela acabou ficando grávida e infelizmente aconteceu algumas coisas ali no parto dela e ela acabou falecendo. Só que uma amiga da Willow, que lembrou do TJ, acaba contando pra ele toda a situação e ele acaba então saindo de lá com o Abel, o bebezinho dele. A conexão entre ele e o filho dele é muito louca. Primeiramente, ele se sente muito culpado pelo ter falecido, por ter passado por todas as coisas e não ter contado pra ele que ele ia ser pai. Ele ficou bem bad por causa disso, mas a responsabilidade bate na porta. 3 meses se passam e aí a academia acaba contratando uma nova instrutora, que é a Breeze. A Breeze, ela só tem 20 anos, ela é bem mais nova do que o TJ, e ela é um espírito livre, ela tá juntando dinheiro pra poder viajar pra Europa, que era o sonho da mãe dela, a mãe dela faleceu, e aí ela acaba conhecendo o TJ. Eles têm uma atração instantânea, só que o TJ não quer se envolver com ninguém, porque o filho dele é muito pequeno, ele não quer ter esse tipo de responsabilidade, mas é muito difícil ficar longe da Breeze, porque, tipo, a atração entre eles é muito grande. E eles acabam então se envolvendo. Só que também tem toda a história da Lucy. E aí a Breeze, ela fica muito insegura em relação a essa amizade entre eles, que tem muitos anos. E também pelo fato dela ser muito nova. E gente, meu Deus, esse livro também tem bebê, né? Eu amo. Então eu amei a forma como o TJ evoluiu bastante por causa do bebê dele, né? O Abel. E cara, as interações dele com o filho dele são maravilhosas. E principalmente as interações do Abel com a Breeze. A Breeze começa a fazer parte da vida deles. E é muito legal isso. É claro que tem algumas inseguranças, alguns desencontros, né? Mas tudo se resolve muito rapidamente, porque o livro tem poucas páginas. Mas, gente, esse livro é muito fofo, eu gostei bastante. Pra mim, é o meu preferido. Eu chorei muito, porque eu sou uma pessoa completamente emocional. Mas esse livro foi incrível, eu indico vocês lerem todos eles. Então essa é a trilogia, né, ao todo. Não sei se a autora vai trazer mais outros livros, né, dessa obra, mas eu acho que esse é o último. E, gente, essa série foi incrível, eu gostei bastante. Li muito rápido, tem todas no Kindle Unlimited, então se você lê em inglês, leiam essas obras. Pod Love foi muito incrível, eu gostei bastante. É o tipo de livro pra gente relaxar na nossa zona de conforto, ler algo que vai fazer a gente sorrir, refletir, ficar feliz. E eu tenho certeza então que vocês também vão se encantar muito com esses personagens. E é isso, gente. Me conta nos comentários se você conhece essa série, se você nunca ouviu falar, eu quero saber. E a gente então se encontra no próximo vídeo. Um beijo, tchau!